Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte. Agora em maio, Zé, 29 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Mas o programa itinerante, hoje nós estamos visitando José Alberto Andrade. Zé Alberto, que é um jornalista esportivo, mas eu diria completo. Fala de política com o homem sabe. Fala de agropecuária com o cara entende. Fala de carnaval, bom, nem se fala. E olha, e tem uma memória, cara, que não é mole. Então é o seguinte, a partir de agora, fica aí ligado para este papo com Zé Alberto Andrade, repórter esportivo, carnavalesco e geral da Rádio Gaúcha, tá certo? Roda a vinheta, entra o break, voltamos em seguida. Vamos embora então, estamos de volta e vamos iniciar esse papo com o Zé Alberto Andrade, que vocês conhecem, está sempre no ar, literalmente na Rádio Gaúcha. Zé, muito obrigado por nos receber, queremos bater um papo aí, legal, descontraído, saber um pouco da tua vida profissional, cara. Tudo bom, Bosco? Não sei até que ponto isso aí, o que querem saber da minha vida. Eu sei que o pessoal gosta e eu me sinto muito gratificado quando a gente é reconhecido. E no meu caso, muito especial, Bosco, em meio a toda essa multimídia que existe hoje, eu gosto muito quando as pessoas, eu vou na vida comum, às vezes ser atendido num local e esse cara chega assim, a pessoa diz, essa voz eu conheço. Tu é o Zé Alberto da Gaúcha. Eu nunca tive, embora eu tenha uma boa memória, um bom discernimento pela voz, até por força da profissão e até porque eu comecei como rádio escuta, então a gente tem uma sensibilidade pelo som, pela audição, mas pô, eu jamais imaginei, pô, o cara me conhece pela voz, pela imagem tudo bem, mesmo que não tenha, que eu tenha sido nessa vida já menos um homem de visual e mais um homem de som. Pô, que legal, cara. E quando eles dizem que conhecem, geralmente é carinhosa a referência, né? Então eu fico muito contente quando associam a minha pessoa ao trabalho na rádio. Sabe que eu não faço mais o jornalismo diário faz tempo, mas mantenho esse programa aí. Agora em maio vamos fazer 29 anos no ar. Na TV Guaíba foram 17 anos. E agora do 520 net. Quando eu pego um aplicativo ou táxi, porque eu vou para a Redenção correr, de boné, de óculos, coisa e tal, e pego sempre um aplicativo ou um táxi, quando eu estou meio atrasado, para ir para casa. Aí estou conversando e o cara, eu conheço essa voz, quem tu é? Olha só, e eu não estou mais fazendo, aí eu sou o João Bosco Vasco, coisa e tal. Eu sabia que eu conhecia essa voz, porque o rádio que tu faz, né, embora tu seja multimídia, hoje nós vamos falar disso, as pessoas viajam assim, entre aspas, né? Às vezes elas não conhecem a figura, a imagem, mas elas ouvindo o rádio, elas viajam e são emoções diferentes. E pensar, Bosco, que elas nos deixam entrar na casa delas, elas nos convidam para entrar na casa delas e nos recebem dia a dia, todos os horários praticamente. Então isso é uma coisa que, tanto é quando alguém vem, por força até da idade, um jovem chega e me trata por senhoria, eu digo, pô, por favor, deixa o senhor, porque eu entro na tua casa todo dia e tu, quando tá me ouvindo, tu não me chama de senhor. Eu fico puto quando o cara chega pra mim e diz, pá, eu era pequenininho e te assistia, tu era setorista do Grêmio lá na RPS TV. Eu disse, não, pequenininho não, digo, né? Não, mas eu assimilo isso aí até com muito gosto, porque aí tem aquela coisa, quando eu entrei aqui na rádio, eu podia dizer isso, e acho que cheguei a dizer algumas vezes, para figuras como Ranzolin, Lauro, Lazier, que eu ouvia desde pequenininho, cara, e não tem aí nenhum, tem muito carinho. Então, como eu tinha carinho com essas pessoas quando eu dizia, e digo até hoje, quem eu encontro, até fora do nosso meio aqui, quando sai do estado. Professor Rui, não vamos esquecer do professor Rui. Mestre dos mestres, mas fora do estado, daqui a pouco tu encontra quando a gente encontrava, por exemplo, Luciano do Vale, quando encontra um Galvão Bueno, que são caras referenciais no Brasil, tu diz, olha, desde pequeno eu tive, e não estou ali, eu estou bem pelo contrário, estou demonstrando muito mais carinho do que chamando o cara de velho, né? Sabe que me aconteceu muitas vezes, assim, nessas viagens, né? Hoje vocês viajam muito mais, nós viajávamos, mas não era tanto assim, de conviver nos grandes eventos com essas figuras todas.
E aí a gente começa a olhar, pelo menos eu começava a olhar, disse, pô, cara, saí de Bagé, aí agora estou aqui convivendo, mas tem que ter os pés no chão. Agora mesmo quando eu organizei a Copa, eu me olhava assim, disse, olha, cara, isso aí vai passar, isso aí vai terminar, fica na tua. Esse é um bom e necessário exercício, Bosco. Eu procuro desde o início da minha carreira fazer isso, desde essa fase que eu cheguei na rádio e tinha ali pô, o Ranzolin, o Rui, o Lauro, o Haroldo, Monstro Sagrado, Belmonte, Darcy. Eu comecei com essa turma toda junta na Gaúcha. Olha só onde é que eu comecei. Era o mascote. Isso, exatamente. Eu era o Gandula, mascote, eu era isso desses caras. Foi a época, ali final de 80. Foi que ano? 85. Foi quando o Essa turma veio toda da Guaíba para cá, para Gaúcho. O Ranzolin até já tinha vindo, né? O Ranzolin e o Belmonte tinham vindo em 84. Foi uma chamada maravilhosa quando o Nelson Siroski contratou o Ranzolin. E na sala do Ranzolin tinha um quadro na sala do Ranzolin aqui na Gaúcha, a foto dele e dizia assim, o narrador dos gaúchos, agora na Gaúcha. Isso, aquilo foi a chamada de Grêmio e Vasco, o jogo da estreia dele. Não, foi página inteira da 0 hora. Eu não disse que ele tem a memória, que ano foi isso? 84, aquilo é maio de 84. Maio de 84. E aí, naquele momento... Tu tá acertando isso aí? Sabe por quê? Porque eu fiz esse jogo com ele, foi no dia que o meu filho nasceu, 18 de maio. Gol do Cuca de cabeça, 1-0 pro Cacão. Mas foi 1-0. 1-0, eu acho que foi gol do... Eu tenho a impressão que foi gol do... 84, já não tinha mais o... Não foi o Cuca, daqui a pouco eu me lembro de quem foi o gol. O Ranzolin estava nesse jogo no Maracanã e eu estava. Não, o jogo foi o jogo foi no Olímpico, foi 1-0 no Olímpico. Não, mas teve um jogo 1-0 lá em maio também, quando meu filho nasceu, que ele narrou no Rio, Vasco e Grêmio. Não, mas aí é o jogo de volta, aquele do 3-0 pro Vasco, que é a semifinal do Campeonato Brasileiro. O jogo no Olímpico, ele é o jogo de ida. O Grêmio ganha por 1-0, acho que é gol do Oswaldo. Acho, mas não tenho certeza. E é o jogo de ida da semifinal. Daí depois o Grêmio perde pro Vasco e não se classifica para a final. O Vasco joga com o Fluminense. Mas aquele é o jogo da estreia do Ranzolin na Gaúcha. E depois o Lauro é o último a ser contratado daquela equipe. Já não estava mais na Guaíba, né? Estava na Pampa. Na Pampa. O Lauro é o último a ser contratado. Então em 85, e o Lauro começa na Gaúcha no dia que eu começo também. Só que eu de rádio escuta, né? Ele de comentar isso. E ali a Gaúcha forma aquilo que na época era o time dos sonhos. Os dois narradores de ponta, que era Ranzolin e Haroldo. E corria por fora o Roberto Brauner, sim, que já estava que narrava muito. Que já estava, claro. Aí nos comentários passou a ter Rui e Lauro. E nas reportagens tinha Belmonte e Darcy Filho. Que eram tidos na época com o sexteto ideal do Rádio Gaúcha. Eram as duas grandes equipes que passavam a ser uma só. E aí a Gaúcha já tinha uma baita equipe, já tinha tinha o Macedo na reportagem, já estava lá, o Benfica já estava lá, o Regis Zóia já estava lá, Reginho, esse era o time de reportagem da Gaúcha. Os comentaristas tinham o Enio Melo, também estava lá, o Nassif tinha saído, mas tinha o Enio Melo. Então era um time pesado. O Lazier veio depois, o Lazier veio em 86. Então foi nesse meio, com todos os caras que eu ouvia quando pequeno. Lá em São Chico. São Chico, um pouco São Chico e um pouco em Porto Alegre. Ouvia muito em São Chico, porque eu sempre morei em Porto Alegre, Bosco. Essa é uma revelação aí. Sempre morasse em Porto Alegre, né? Eu achei que tu tinha crescido e morado em São Francisco de Paula. Não, morei aqui bem perto. Nasci aqui bem pertinho. Eu digo que a minha vida ela tem muito a ver com esse arroio dilúvio que está às minhas costas aqui. Porque eu nasci no Ernesto Dornelles. Morei durante os meus 2 primeiros anos na João Pessoa, esquina Princesa Isabel, que é bem pertinho. Me formei... Hoje é o Carandiru ali, meu. Do outro lado? Não. Eu sei do outro. O meu edifício era o da frente, eu dava de cara. Na esquina do Cardiologia. Né? Campo do Porto. Eu nasci, me lembro do meu pai e o meu tio, que gostava muito de futebol, eles na janela nem atravessavam a rua para ver os jogos do Campo do Porto. E eu, um menininho de 2 anos, assim, eu me lembro de história. Então, ali foi, minha zona de nascimento é essa aqui, pertinho do dilúvio.
A minha formação acadêmica se dá na Fabico, a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS, que é atrás do planetário, à beira do dilúvio. Algumas vezes dentro do dilúvio, porque ele enchia d'água a faculdade. E assim na URGS? Na URGS. Só os cabeção fazendo na URGS. O Macedo fez na URGS, tu fizesse na URGS, eu já tinha que fazer na Católica lá em Pelotas. Não, mas porque tu não estava aqui, senão tu faria na URGS. Aí é o seguinte, quando começa a trabalhar, isso em 85, eu não tinha terminado ainda a faculdade, começo às margens do dilúvio na Rádio Gaúcha, onde estou até hoje. Então, esse arroio aqui faz parte da minha vida. Explica aqui, tu falasse, porque eu nem sei como rádio escuta. Às vezes o cara que está em casa não sabe o que é rádio escuta, né? Rádio escuta é o seguinte, eu era específico do esporte. Rádio escuta é aquele que ficava, na época, ouvindo os jogos, o jogo em andamento, jornada esportiva, transmissão em andamento e o plantão, na época o Ítalo Gal, tinha que informar. Ítalo Gal. Ítalo Gal, de São Léo para o mundo. Aí o Ítalo tinha que informar. E 3 profissionais, 3 produtores, ficavam fazendo a escuta. O que era a escuta? Era ouvir ou os jogos do Campeonato Gaúcho, a gente tinha uma canalização interna que a RBS dava para ouvir, por exemplo, o jogo de Santa Cruz, tinha TV da RBS TV Santa Cruz, tinha uma linha direta, nos dava o som da Rádio Santa Cruz ou da Rádio Gazeta, que nos passava o jogo, a gente ficava ouvindo. Quando dava o gol, tu dizia, Ítalo, gol do Santa Cruz, gol do fulano, 1-0. Correr pro estúdio e entregar pro Antônio Augusto, não? Não, eu não tive o privilégio de trabalhar com o Antônio Augusto. Ao contrário, eu comecei na Gaúcha porque o Antônio Augusto saiu. Ele saiu, o Ítalo Gal, que ajudava na escuta e na produção do Antônio Augusto, assumiu como plantão. Então aquele efeito dominó, eu fui lá embaixo, faltou alguém para escutar jogo. Aí eu comecei e o Antônio Augusto estreou no mesmo dia que eu estreiei na Gaúcha. Na escuta, o Antônio Augusto estreava novamente como plantão na Guaíba. Isso é 85, 1º de setembro de 85. E naquele mesmo dia, Bosco, a Bandeirantes, ainda difusora, estreava sua equipe de esportes, que está aí até hoje. Sofreu algumas modificações, teve uma pequena interrupção, mas foi um dia muito forte para o rádio, eu costumo dizer. O Maurício Sairava era dessa equipe da Band. Porque... Da primeira não, primeira estava na Guaíba. E ele é mais moço do que eu, tem, eu acho que uns 8 anos menos, mas nós chegamos a fazer setor juntos no Grêmio. Sim, mas aí já o Maurício, isso aí eu sei, isso é final dos anos 80, porque o Maurício ele fica na Guaíba durante um período e depois vai para a difusora, acho que já era, não sei se era Bandeirantes ainda, acho que era difusora, quando vai. Então foi um dia muito legal, aquele 1º de setembro. Nós temos muitas histórias aqui, o primeiro bloco está fechando aqui, nosso papo, nossa conversa com Zé Alberto Andrade, repórter da Gaúcha. Vamos fazer um intervalo, roda a vinheta de novo e a gente volta para dar continuidade a esse papo aqui. Vamos embora então, continuamos com o papo com José Alberto Andrade, mas o intervalo é muito melhor, e a gente fica relembrando ainda, tem história, né? Que a gente vive história. Né? A gente tira algumas teimas também, assim, esclarece alguns pontos, e é para não perder tempo no ar, né? No ar tem que vir a coisa certa. Nós estamos falando aqui, batendo papo, relembrando dos nossos colegas, do nosso início, coisa e tal, e aí as pessoas fazem o curso de jornalismo, já de algum tempo para cá, porque acham a nossa profissão glamourosa, que é, mas é que nem todos que fazem conseguem chegar onde a gente conseguiu chegar. E as pessoas não se dão conta disso, né? Tem algumas coisas que a gente é privilegiado, bafejado pela sorte. Eu sou um cara que eu não me queixo da sorte, até para ter começado como eu comecei. Meu caso é um caso muito assim, de coisas que aconteceram certos, na hora certa, e eu estava ali. Como é que foi esse início, Zé? O meu início é muito simples. Eu era formando, estava no último semestre, não tinha nenhuma perspectiva. Sempre gostei de ouvir rádio. Como é que tu fosse pro jornalismo? Só porque tu gostava de ouvir rádio? A minha frase era a seguinte, eu tinha 6, 7 anos. E eu dizia, meu pai era engenheiro, eu adorava a atividade do meu pai. Eu vivia viajando com ele, vendo obra, vendo ele desenhar. Eu desenhava também. E a ideia aquela de ser como pai, ela teve no meu inconsciente infantil, assim, no meu consciente infantil, durante bastante tempo. Até que eu começo, por força do meu pai, por isso eu puxei ao pai também, ele gostava muito de rádio. Sabe que hoje eu falo para os meus amigos, meu pai era militar. Queria que eu fosse militar. Eu fiz 60 anos, me aposentei pelo INSS. Se eu tivesse ido atrás do pai, no meu consciente infantil, hoje eu era um general.
Quem sabe? Aí é que tá. O pai sempre se orgulhou quando eu demonstrava interesse pela atividade dele, mas ele nunca teve em mim a ideia assim, eu vou ter um filho engenheiro. Ele sempre me deu, pô, e desde a infância, o que eu tô falando aqui é verdade. Eu tinha 6, 7 anos e o que acontecia era o seguinte, ele era fascinado por rádio. Eu costumo dizer, Bosco, eu morei 2 anos em Lages, em Santa Catarina, na minha faixa dos 3 a 5 anos. E as estradas eram diferentes das de hoje, sabe? A gente levava mais tempo e o rádio era o nosso companheiro no carro. E às vezes era só eu e o pai. A mãe ficava lá, o meu irmão era pequeno. Então eu viajava muito sozinho com ele. E o rádio estava sempre acompanhando. Eu costumo dizer que eu vi o homem chegar na Lua pelo rádio. Não que não tivesse TV, eu tinha TV em casa, mas muito daquela corrida, eu sou fascinado até hoje pela corrida espacial. Quando eu vi que saiu essa semana aí, buraco negro, a foto do buraco negro, e que tem gente pensando em voo tripulado de novo até a Lua, eu já estou enlouquecido, porque eu cresci vendo aquilo, eu tinha 4 anos quando o homem chegou na Lua, e aquilo ali foi um negócio incrível. Primeiro por ter a imagem na TV, mas porque eu acompanhava no rádio. E aí uma pessoa muito influente nisso aí, eram os relatos do Flávio Alcaraz Gomes, que na época para a Rádio Guaíba ele cobria os voos da Apollo e coisa. Ele sempre teve os papas, a guerra dos 6 dias. Mas a corrida espacial era o que me fascinava. Então, eu ouvia muito rádio, além do esporte, quando tinha essas coberturas especiais. Mas o esporte era que balizava tudo. Eram anos muito fortes do futebol pelo rádio. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o Grêmio tinha atingido o heptacampeonato, que era o recorde de campeonatos consecutivos até então. Logo em seguida veio um fato muito forte, que agora o Inter até comemorou 50 anos do Beira-Rio. A inauguração do Beira-Rio, jornalisticamente, foi um fato muito forte. Transcendeu as fronteiras do Rio Grande do Sul. Isso 69. 69. Tá. Não é a nova obra. Não. A inauguração, que essa que está fazendo 50 anos. Eu estou dando a minha origem, por que eu gosto de rádio e por que eu gostava de rádio esportivo. E eu cresci com aquele negócio na cabeça. À medida que entrei no colégio, continuei ouvindo rádio, cada vez mais os homens do rádio, eles estavam... Eu narrava futebol, eu imitava os caras jogando botão. Todo mundo faz isso, né? Todos os caras que começaram no rádio, na nossa geração, eles jogavam botão imitando. O Pedro Carneiro Pereira, depois mais tarde o Haroldo, o Ranzolin, o Willy Gonzer, meu grande ídolo. Vamos relembrar aqui, Hélio Fagundes, Samuel de Souza Santos. A equipe da Guaíba, daquela Paulo Cagliari. Daquela época, o Paulo Gajef ele vem do interior mais tarde, mas daquela época tinha Ranzolin, tinha Pedro, Ranzolin, Hélio Fagundes, meu grande ídolo da época, Luiz Carlos Prates, que trabalhou na Guaíba e depois na Gaúcha. Quando a Gaúcha reabre o departamento... Milt Jung, que depois ficou só no correspondente, narrava demais. E na época eu não sabia que o Milt Jung, vê só, que era ele que fazia o correspondente. Eu ouvia narrando e eu via no correspondente e não sabia que era o mesmo. Depois eu disse, mas que coisa impressionante, que cara que é esse aí? E eu estava certo. Daí depois na Gaúcha, Haroldo, Willy Gonzer, Samuel, que era da Gaúcha, o Prates quando foi para a Gaúcha, Sérgio Moraes narrou na Gaúcha. Sérgio Moraes, que foi para BH depois, né? Não, o Willy foi para BH, o Sérgio andou o Brasil, teve de volta um período aqui, saudoso Sérgio Moraes, mas ele narrou no Rio de Janeiro. A base dele daqui de Porto Alegre foi sempre o Rio de Janeiro. Dos Pampas aos Seringais, Sérgio Moraes. Então, cara, eu ouvi esses caras com 4, 5 anos, a partir daí eu continuei ouvindo e veio aquela coisa de escolha profissional. E eu gostava de futebol e dizer, olha, eu quero crescer para entrar no estádio de graça. Aí eu te pergunto, Bosco, quais são 2 maneiras de entrar no estádio de graça? Ou tu vai trabalhar como jornalista, credenciado, ou como convidado. Não, ou como jogador. Só que aí aos 10 anos, cerca de 10 anos, acho que é por ali, autocrítica boa, nesse ponto eu me orgulho também. Eu disse, olha, eu só tenho uma maneira. Só como jornalista. Como jogador eu não vou entrar nunca de graça num estádio. E aí eu resolvi muito cedo e dizia os meus colegas de colégio, seja no primeiro grau ainda, 8ª série, quando eu dizia, eu quero ser jornalista. Eles enlouqueciam. Que isso? Vai ser jornalista? Teu pai é engenheiro? Eu vou ser advogado, eu vou ser médico. O jornalismo não estava em alta naquela época. E ainda quando eu dizia que queria fazer jornalismo esportivo, aí o pessoal mais politizado dizia que eu era um alienado. Mas sabe que eu sofri isso também? Que eu morava com mais 2 amigos de Santa Maria em Pelotas, para poder rachar
o aluguel, rachar comida em Pelotas, que eu sou de Bagé. E aí uma vez tivemos uma discussão lá e o cara disse para mim assim: o que tu acha que tu quer com jornalismo fazendo? Tu acha que tu vai ser o Lauro Quadros um dia? Tu acha que vai ser? Eu disse: não, ser o Lauro Quadros eu não vou ser, mas eu vou vencendo isso aí, que é o que eu gosto de fazer. Mas isso não resolve nada, coisa e tal. A mesma situação toda. E aí foi. Eu me lembro que no último ano, fazer a inscrição do vestibular. Até tu fez inscrição, fiz inscrição. Pra quê? Pra jornalismo. Mas e na primeira opção, eu quase bati no cara. E tu, aí eu perguntei de tu, sabe, vou fazer pra biologia. Disse, bom, pô, biologia, nada contra a biologia, ao contrário, esse biólogo hoje mora fora do país, é um cara sensacional. Mas por que hoje em dia tu vê o contrário, né, Bosco? Hoje em dia tu vê o jornalismo, mesmo com um mercado complicado como a gente está, sempre foi complicado. Mas só que hoje ele está complicado também porque muita gente quer fazer jornalismo. A comunicação, ela hoje é uma das profissões, é um dos cursos mais procurados que tem, diferente daquela época. Sabe que eu, o Macedão, o Marco Antônio Baggio, o Renato Mátio, o nosso sonho assim era assim, nós tínhamos que ter uma rádio, nem que seja no interior, isso aí enriquece, coisa e tal. Aí esse tempo andou, se passaram 30 e poucos anos, eu estava falando com o Fernando agora aqui, que é o nosso câmera aqui, dizendo que cada um de nós, se nós quisermos, nós temos uma televisão em casa, né? Liga o teu celular ali, mete ao vivo lá, da onde tu estiveres, né? Ou tu tá no campo, grava a imagem pelo vídeo, manda que a televisão bota no ar. É verdade, não, mas o rádio continua exercendo um fascínio bacana. Claro. Antes dizia, porque a televisão vai acabar matando o rádio. Não matou. Porque o rádio tem instantaneidade, claro. E a televisão agora também tem. Mas o rádio continua sendo o rádio. Porque a TV te exige 2 sentidos, o rádio só um, né? A TV é o veículo de comunicação mais completo. Ela tem cor, ela tem movimento, ela tem áudio, né? Uma série, mas o rádio se mantém. Se mantém. Sabe, eu falei ali, pessoal da equipe de esportes, eu sou obrigado a falar da minha origem, do gosto radiofônico, também do rádio do interior. Quando tu falou que eu sempre morei em Porto Alegre, mas eu dedicava 4 meses da minha vida, por ano, para ir sim, aí eu ia para São Chico e não era para a cidade. Eu ia lá para o campo onde morou primeiro meu avô e depois morava meu padrinho. E eu ficava na fazenda, eu virava um piá de fazenda. E aí fazia todo o trabalho de campo, fazia 4 meses, é 1/3 do ano. As minhas férias, o pai e a mãe tinham que ir lá me buscar, eu voltava para Porto Alegre chorando, porque não queria sair de lá para voltar para as aulas. E naquela época lá, assim, lá não tinha televisão, o rádio era pilha porque não tinha luz, e eu me acostumei demais a ouvir rádios do interior com um cunho jornalístico. Ali em São Chico, por exemplo, vou dar as rádios que eu mais ouvia, porque eram as que chegavam melhor na nossa região. Eram as rádios de Santa Catarina de Lages, tinham rádios boas de Lages, Rádio Clube, a Rádio Princesa. As rádios de Vacaria, que eu tenho maior apreço hoje, Fátima e Esmeralda, e que faziam coberturas jornalísticas, eu estou falando do início dos anos 70, coberturas jornalísticas primorosas do rodeio da Vacaria. Sabe o que é, Bosco? Sabe o que é em 1972, 74? As rádios terem 4, 5 postos simultâneos dentro de um parque de rodeio e fazer aquilo que hoje em dia quase que é banal, mas mesmo hoje em dia é complicado tu ter sincronia, tu ter qualidade de produto. Eles faziam isso, as duas faziam isso. Eu me fascinava por isso aí também. Esse rádio também me fascina. Me tira uma dúvida. Nas transmissões de jogos, se pede linha ainda? Não. Hoje sim se pede, só que linha de internet. Se pede um cabo ADSL. Tem uma operadora especial ou pede qualquer um? Não, aí depende do local onde vai, se depende de qual operadora, que é a empresa, que presta serviço para a empresa, isso aí varia muito. Se é linha internacional, às vezes pede para o próprio estádio. O jacarezinho aqui, ele morreu? Só no zoológico, né? Lá em casa. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer mais um intervalo, está fechando 12 minutos mais do bloco. Depois nós vamos falar sobre o jacarezinho. Você vai saber o que é o jacarezinho, que nos quebrou muitos galhos. Sem ele a gente não conseguia trabalhar. Já voltamos aí. Vamos embora então, estamos de volta com o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, agora em maio, 29 anos no ar. Você que ficou ligado aí,
que será esse tal de jacarezinho que esses caras usavam para poder transmitir os jogos, não, mas os boletins do treinamento, do hotel? Explica o que é esse jacarezinho, Zé. O jacarezinho é o seguinte, nos idos até os anos 80, 90, o que a gente usava eram aqueles telefones antigos, aqueles que tinha rosca, né, do disco e o fone, microfone, o telefone mesmo. O gancho tinha uma rosca para fazer a transmissão, para falar no telefone aqui, quando a gente faz assim. E a gente tinha que pegar, para plugar aquilo e dar uma melhor qualidade de som com o equipamento da rádio, a gente desmontava, tirava a rosca da parte do microfone e do fone e botava com 2 jacarés, 2 pegas, que nem para fazer ligação direta de bateria, só que eram pequenos. E botava na parte do som e ligava aquele jacaré a um pré-amplificador. O mesmo fazia no retorno. Botava num pré-amplificador de retorno. Então o teu telefone matava o disco deixar de funcionar, porque... E vinha a voz e vinha o áudio das entrevistas passavam. Exatamente. Botar tudo através de um pré-amplificador. A diferença para hoje, Bosco, pode ser, pô, mas isso aí é uma coisa, hoje não tem nada disso. Não tem mais o jacaré, mudaram os telefones. Hoje o que se faz é entrar via internet, as linhas mudaram, não são mais linhas físicas, são no máximo linhas cabeadas de internet. Porque eu tinha que fazer um ofício para a CRT, depois para as outras que eram as linhas físicas de transmissão de jogo. Porque tinha a linha essa que nós estamos falando, o jacaré era muito usado em hotel, que aí a gente transformava o telefone em um posto de transmissão. Quando era em estádio, a gente pedia 2 linhas de telefone, usava uma só para transmitir e a outra só para receber. Tu vê como muda, né? E eu lembro muito assim, quando o Grêmio concentrava em Gramado, por exemplo, aí nós íamos para lá, aí fazia todo o material. Pô, não tinha como gerar de Gramado para Porto Alegre, cara. Aí o motorista tinha que pegar a fita, sair de Gramado e a Caxias, na RBS TV Caxias, para poder gerar aquele material para cá, áudio e vídeo, para o pessoal editar aqui, para entrar no ar no esporte. Olha só. Até hoje eu ouço essa história e fico pensando por que eles não vinham direto a Porto Alegre, que é mais perto, é menos demorado via Porto Alegre de Gramado do que a Caxias. A pessoa vai aquela coisa, tudo é serra, então Caxias é do lado de Gramado, Caxias é longe de Gramado, é demorado para chegar, é pertinho em distância reta. Mas, olha, aquela estrada ali, eu venho a Porto Alegre. Mas olha aqui, hoje em dia, antes que tu fale disso aí, falando nessa geração, quando eu conto assim, que o fotógrafo ia, e eu não sei se hoje ainda faz, aí pode me dizer que tu está sempre no campo e eu não estou mais lá dentro do campo. O fotógrafo ia lá, 5 minutos de foto, pá, nem pegava gol. 5 minutos, mandava o filme pelo motorista. Como é que ele faz agora? Não, tá com o note ali, já vai direto. Não, hoje em dia a foto é quase instantânea. É instantânea, não tem processo. Porque, Bosco, eu não sou fotógrafo, mas eu vejo o Edson Davara, um abraço, Edson Davara, sempre com o material dele, mas tem um notezinho junto. O fotógrafo hoje ele faz o seguinte, tem a possibilidade, nas grandes competições, a câmera que fica atrás do gol, por exemplo, não pode ser operada por fotógrafo, ela está na beira do campo, no gramado. Ela é operada por controle remoto e por Bluetooth. A foto já chega no computador e é enviada direto. Então a defasagem de tempo que tem é pouco mais do que a TV. Quando a gente viajava, principalmente jornal, o repórter de jornal e o fotógrafo, tinha que ter 2 apartamentos no hotel. Porque num apartamento ficava só o fotógrafo, onde ele fazia o laboratório dele. Quarto escuro, revelava o filme, botava naquela telefoto da UPI, caía a ligação. Olha, hoje a tecnologia está a nosso favor. Sempre a nosso favor. A tecnologia está sempre a nosso favor. E essa, Bosco, apesar da gente contar todas essas histórias, são maravilhosas e nos orgulham muito. A nossa geração é agora. É tu fazendo o teu programa há 29 anos e ele está atual como ele era há 29 anos. E com uma vantagem agora, porque agora nós jogamos no Facebook, nós jogamos nas redes sociais. Eu nem quero que o cara fique em casa assistindo como ficava antes. Deve ter uns 5, 6 em casa. Mas no Facebook, é onde a gente coloca, no YouTube, isso roda. Ou então, claro, a apresentação é no fim de semana. O cara pode ver na quarta-feira, moço. Quarta-feira de manhã.
Acordei, tô bem, vou ver o Bosco, que eu não vi nos fins de semana. Então, a tecnologia está sempre a nosso favor. Então, por isso que eu digo, a nossa geração é de agora. Eu me fascino, por mais que demande adaptações que a gente tem que fazer, por vícios e por bagagem que a gente tem grande, mas me fascina cada vez mais trabalhar com esse imediatismo, poder transmitir. Por isso que eu mostrei o celular. O último jogo do Brasil, da seleção brasileira, eu estava fazendo lá na República Tcheca. E não entrou no equipamento tradicional, formal de transmitir futebol, que é com um daqueles modem 4G que a gente usa no computador. Funciona em praticamente todos os lugares. Não funcionou na área de imprensa do estádio lá de Praga, de jeito nenhum. Falavam na Copa aqui em Porto Alegre, muitas entrevistas, coisas e tal. Porque o 4G, um dia na Rádio Gaúcha aí, a entrevista, só vamos fazer um trato, o seguinte aqui, me dê o 3G funcionando e deixa o 4G, porque não vai funcionar nada. Na República Tcheca funcionava em 3G, boa parte dos lugares, mas funcionava bem. Mas dentro do estádio não funcionou. E eu fiquei sem poder fazer a reportagem do jogo até o momento em que eu liguei pelo celular, com um aplicativo específico. Tu já tinha baixado ou alguém te disse tá aqui? Já tem, até é comprado, mas não é nem tão caro assim. Mas tem que ter um par, né? Tem que estar uma recepção lá aqui na central técnica da rádio. Resultado, botei um equipamento muito simples, que tem para plugar um microfone e conseguir transmitir o jogo sem nenhum equipamento grande por um celular. O celular ficou à minha frente, plugado na luz para não acabar a bateria, com o sinal da telefonia local. E o jogo foi transmitido com qualidade de som praticamente normal, igual a de estúdio, de linha normal. Então, a gente não pode estar, de maneira alguma, dizendo, aquele tempo, eu sinto saudade daquele tempo, mas por outros motivos. Agora, dizer, aquele tempo que era bom, não. Nós passamos muito trabalho para fazer aquilo tudo. Bota o jacaré no zoológico. Com esse avanço da tecnologia, Zé, vocês recebem cursos aqui, treinamentos, ou é cada um em busca de uma novidade? Eu costumo dizer muito, Bosco, quando eu vou falar para alunos de jornalismo, a gente recebe o básico, como a gente recebeu na faculdade. O plus e a diferenciação vão se dar pela vontade própria. Sabe? O básico a gente, claro que recebeu adaptações na empresa, quando vai começar a fazer foto e tu tem numa mesma empresa fazendo foto, pega um Fernando Gomes, que é o nosso mestre, sabe? Tu convive até hoje com um Edson Vara. Tu tá no estádio, ou tu tá num treino, tá lá um Edson Vara. Tu tá, sem falar em outros aí, tô falando do Vara que trabalhou comigo quando eu era colaborador da Placar, e do Fernando Gomes, que é a nossa experiência pura aqui no Zé Doval. Tem um monte aí que a gente pode... Zé Ernesto, vai citando eles. Jardim Juste. O eterno que jovem. Continua jovem. Então, tu tá trabalhando com esses caras e tu tá fazendo a deles. Eu confesso que eu sinto um certo constrangimento, mas não sinto intimidação. Por quê? Porque eles são meu incentivo. Eu não vou fazer uma foto com celular com a qualidade da foto de um Fernando Gomes, de um Cadão, Ricardo Chaves, outro mestre. Mas eu vou fazer... A urgência tem que fazer. Exatamente. E a situação hoje, tudo a gente tem que encarar como situação de urgência. Se aqui onde nós estamos, daqui a pouco acontecer qualquer evento aqui, chega uma celebridade, todos se assaltaram... Não vou falar em assalto. Chega uma celebridade aqui. O Michel Teló vem abastecer aqui, um cara da música. Eu vou ali, bato uma foto do Michel Teló e em menos de um minuto eu tô no mundo. Então isso é fascinante, Bosco. Por mais que a gente tenha que demore para se adaptar, isso aí é muito legal. Isso é um aperfeiçoamento daquilo que era do tempo em que a gente chegava aqui. Se o Michel Teló chegasse, tu ia com o teu gravadorzinho ali, gravava uma entrevista e procurava o primeiro orelhão. Ou ir direto no orelhão, né? Isso, ou direto. Vem cá, vamos ali no orelhão, fala um minutinho que tu tá aqui. Era assim. Hoje a coisa ficou mais curta, então eu vibro com esse tipo de coisa. Tu tá fazendo o setor ou tu tá fazendo os dois? E me responde o seguinte: tu grava as tuas entrevistas no Grêmio e no Inter aqui ou tu ainda usa gravador? Eu carrego o gravador sempre, mas eu já gravo, quando tem que gravar não é nem aqui, eu gravo no tablet. Posso gravar aqui também, porque tem já programas que permitem tu gravar e o programa te bota para fazer a edição. Como aqui no celular eu acho muito pequeno. Tu quer que eu faça um curso no Senac, é isso?
precisa, Bosco. Pô, tem que fazer um curso no Senac para editar aqui um áudio. Aí é que tá, não precisa curso. Essa é a parte que entra a nossa curiosidade natural de jornalista. Eu vi, quer ver, o primeiro cara que eu vi chegar com um laptop na época, ele se tocou. Foi há uns 10 anos, o Rodrigo Oliveira. Rodrigo Oliveira não trabalhava ainda na Gaúcha, ia para o estádio com um laptop e um microfone desses aqui, plugado no laptop, gravava as entrevistas, eu via que saía lá o gráfico com a entrevista. Eu disse, porra, esse cara tá fazendo edição aqui e vai mandar por e-mail já para a rádio editada. Não corre o risco de alguém errar a edição ou de tu dar trabalho pro teu produtor. O cara botar no ar 1, 2, 3, Beira Rio. Aí às vezes ia. Claro, daí se botar a responsabilidade é toda tua. Tipo, gostei. Esse guri tá me ensinando. Passei a usar computador, já usava computador também. Não com aquela, eu usava para uma entrevista coletiva, eu plugava direto, mas eu não usava feito gravador, e ele usava. Tipo, vou começar a fazer isso também. Então, o Rodrigo, que é um cara que podia ser meu filho, ele me ensinou, e a gente tem que estar de olho nessa gurizada, Bosco. Eles nos ensinam, nós ensinamos eles. Esse é um negócio muito legal que tem, que eu aprendi com meus mestres, e que eu não me julgo mestre, mas que eu quero, se eu puder passar para eles e observar o trabalho deles, para eles passarem para mim, não me custa nada. E a gente tem que ter sempre aquela curiosidade natural do jornalista. Sempre tem, por que isso aí acontece, eu quero fazer igual se é legal. Nós temos papo para 3 programas, mas nós vamos fazer um intervalo porque nós vamos para o último bloco agora. Passou rápido. Vamos falar um pouco de seleção brasileira, das viagens, que as pessoas acham, vocês viajam, e aí passeio. Aí quando eu digo, não, mas aí tem que ficar no hotel, se dá um problema no hotel, ou tem que estar lá, tem que estar no treino, tem que estar aqui, tem que estar lá. Não, mas e o turismo? Quando tem uma folga, olha lá se a gente consegue fazer alguma coisa. Roda a vinheta que nós voltamos em seguida para o último bloco para falar sobre essas coisas. Tá certo então, vamos para o último bloco do nosso programa. Que pena esse encontro do esporte com Zé Alberto Andrade. Renderia uns 3 programas, né? Se nós começar a mexer em tudo e contar e relembrar. Vamos falar nesse último bloco aí. Um para cada troféu do encontro do esporte. É verdade. Vamos começar a falar aqui, por exemplo, quantos países tu conhece? Tu tá há 30 anos de jornalismo, quanto? Como repórter, Bosco, que é a função que nos bota no mundo, né, assim, de sair do estúdio, eu fechou 30 anos agora, tá fechando 30 anos agora em 2019. Quantos países tu conhece no mundo? Eu conheço 30 países. 30 países, nos 5 continentes, toda a América do Sul, excetuando as Guianas, mas toda a América do Sul que faz o futebol da Conmebol, e os 5 continentes. Fiz 6 vezes Jogos Olímpicos e 5 Copa do Mundo. E eu quero entrar nesse assunto porque as pessoas acham assim, nesse glamour da nossa profissão, por exemplo, 30 países lá. Daí eles acham que em todos eles tu consegue fazer turismo, né? Tu tá lá para fazer o turismo. Tu sai do hotel, dá um rolo no hotel, bom, explica para eles como é que funciona. Não, depende do tamanho da estadia e da carga de trabalho. Por exemplo, eu vou dar o exemplo mais recente. Eu estive na República Tcheca com a seleção brasileira agora no final de março. O Brasil chegou lá num domingo de madrugada, eu cheguei domingo do início da tarde. O jogo do Brasil foi na terça-feira e eu voltei na quarta de madrugada. O Brasil jogou de tarde e de noite e eu não dormi. Às 6 horas da manhã peguei o voo de volta para cá. Então eu tive em Praga pouco mais de 48 horas, das quais eu tenho que dormir um pouco. Conheceu o hotel, o estádio? Um treino e o jogo, que me bota no estádio por mais de 12 horas, vai somando horas aí. Tinha tempo de deslocamento, a seleção não estava no hotel da seleção e aí tem que ir até o hotel da seleção. Eu continuo tendo muita vontade de conhecer Praga. É tipo da coisa. Eu procuro estudar assim. Se eu consigo ter um horário que não interfere na programação da rádio, e hoje não é nem programação da rádio, é na demanda de trabalho de rádio e site. Já nem falo no jornal, porque o jornal, a demanda do jornal ela coincide com a do site. Então eu estou escrevendo. É escrever e falar hoje para nós. E então eu vejo naquele momento ali,
Se eu acordar cedo em Praga, eu vou ter pelo menos 2 horas ou 3 horas de gap, de fuso horário, em que eu não vou poder publicar nada, não vai adiantar publicar nada, que eu não vou estar produzindo nada, mas que eu vou ter um tempo. Então a gente acorda mais cedo, apesar de ter ido dormir muito tarde, que a gente dorme pelo fuso daqui, eu vou dormir pelo horário de lá às 3 da manhã. Mas se eu acordar às 7, eu vou tomar café e vou ter 2 horas para poder fazer alguma coisa. E foi isso que eu fiz. Então Praga eu conheço de 2 horas de um pequeno passeio, não é nem passeio. Eu fui ao hotel da seleção, fiquei um pouco mais longe para poder ir a pé em determinados pontos, que são pontos marcantes de Praga. Tirei um monte de foto, quem vê o tanto de foto que eu tirei, parece que eu fiquei um mês lá. Foram 2 horas de passeio. E assim foram outros lugares. Porque tem um segredinho assim de antigamente que hoje a gente não faz mais. Mas antigamente, quando era o esquema do gravador, então a seleção tinha um treino de manhã ou o Grêmio, aí tu ia o treino, já gravava ali umas 5, 6 entrevistinhas, levava para o hotel, no outro dia de manhã tu ficava dormindo até às 11, 11h30 já tinha a entrevista gravada, mandava esse material. Mas é um risco, né? Não, hoje em dia não dá mais, em função do online. Hoje, em função do online, tá tudo na internet. Se tu não tá ali, o teu concorrente tá. Então, já estava, mas era um risco na época. Na época era um risco. Agora é uma certeza que tu vai te quebrar. Agora é certeza absoluta. Então, que tu vai, mais do que correr o risco, provavelmente, se tu ficar muito tempo fora daquele que é o objeto da tua matéria, a não ser que tu esteja numa viagem totalmente exclusiva, meio secreta, um trabalho especial, aí esse risco tu não tens. Mas mesmo assim, tu acaba não te sentindo confortável, mesmo que tu esteja diante de uma... Não, vou tirar 3 horas para visitar uma baita de uma atração turística. Foi o que aconteceu na própria... vou dar um exemplo. Tá? Quando houve o Mundial Interclubes, aquele que o Inter perdeu pro Mazembe. O que aconteceu? Estava lá, eu e o Sérgio Boas, os repórteres, em Abu Dhabi, Dubai. Terminou o jogo, o Inter eliminado, digamos que o interesse ele diminuiu muito. O título não era mais possível, passou a ser o interesse para ver se o Celso Roth ia ficar ou não. Exato, mudou, exatamente. E aí renovaram o contrato do Celso Roth. O interesse passa a ser diferente. E o repórter não pode perder o foco. Eu sei que até jogadores na época, no dia seguinte, foram visitar atrações turísticas lá de Abu Dhabi, Parque da Ferrari, não sei o que tem, papapá. Os repórteres, até companheiros nossos, cuja escala permitia eles fazer isso, fizeram certo. No hotel, no nosso tempo lá, ficava sempre no hall do hotel ali, fica ali parado, conversa com um, daqui a pouco passa, tu tá vendo que tem um movimento estranho, olha, tem algum problema. É que hoje em dia eles passam menos, a gente é muitas vezes cerceado de falar com jogadores ou com profissionais, muitas vezes não é possível por força de regulamento interno, seja de clube ou da seleção. Tem hotéis que não deixam a imprensa entrar no saguão se não estiver hospedada. Então a gente tem que estar sempre junto a isso. O tal negócio, quando a seleção foi eliminada agora na Copa, os repórteres eles não foram passear em Kazan. Eles foram para o hotel da seleção e não tinha nada até o momento que teve. Anunciaram, não, vai ter uma coletiva. Então quem estava ali não se surpreendeu, apenas foi recompensado. Agora, tem o outro lado, Bosco. Eu sempre recomendo e faço isso. Se tu tem o tempo livre, o mínimo livre, esse cronograma que eu dei de ter 2 horas para conhecer, conheça. Não fique dormindo no hotel, pelo amor de Deus. Tu tá num lugar que tem uma cultura, que tem uma coisa, tu tem a obrigação, como jornalista, como homem de comunicação, independente da tua editoria, de tu voltar dizendo onde é que tu fosse, mesmo que isso aí não vire matéria. Mas tu é um cara de comunicação, as pessoas querem de ti cultura, geral. Por isso eu sou muito curioso também em outros temas que não só o futebol. O ambiente de seleção, ele continua o mesmo? De cobertura? Aquela multidão de colegas lá? Não, hoje em dia, pela crise e pelo interesse, são menos colegas, bem menos. As emissoras que transmitem... Rádio, por exemplo, que acompanha a seleção fora do Brasil, tem 2 ou 3. E efetivamente com equipe, com filosofia própria, são 2. A Rádio Gaúcha e a Rádio Itatiaia. Outras vão por iniciativas próprias de profissionais, e aí eu cito nosso grande colega,
nosso decano, Osíris Nadal, lá do Paraná, que ele programa uma cobertura e acaba criando dentro da emissora dele uma situação na qual ele viaja. Se ele não for, a emissora não vai. Outros fazem isso também, lá em Goiás tem um menino, o Juliano Moreira, também faz isso. É um cara empreendedor nele próprio, em benefício da sua emissora. Mas emissora com trabalho fixo na seleção são duas. Portais, basicamente, são dois. Correspondentes, né? Inclusive. Às vezes sim. As emissoras de TV às vezes têm, eu vejo a ESPN, por exemplo, na Europa, ela tem esses correspondentes. O Esporte Interativo tem correspondente. Quem acompanha mesmo hoje em dia é TV Globo, é Grupo Globo, com a TV Globo e com o Sport TV. Essa é a cobertura de seleção hoje. Até a Rádio Globo está balançando. E eu fiquei muito impressionado quando eu cheguei no Rio lá, a Rádio Tupi fechada. Ah, fechou a Rádio Tupi, está devendo. Agora eles conseguiram reabrir já há um ano. A Tupi, inclusive, pelo que eu sei, está com inclusive direitos da Copa América comprados. Tá, a Tupi deve fazer a Copa América agora em julho. Mas é bem menos gente do que era em outras épocas. Os jornais, hoje em dia, eles se fundem com a ideia dos portais, né? Então, às vezes tu não tem o repórter do jornal que se abastece daquilo que o portal, às vezes da mesma empresa, acaba fazendo. Com tudo que mudou aí, nessas coberturas do dia a dia, dos jogos, temos mais 2 minutos. Como é que se consegue hoje uma informação exclusiva? Se consegue isso hoje, não? Se consegue, Bosco, porque é o seguinte, tá, embora tenha se fechado diretamente alguns contatos com jogador, com profissionais, o WhatsApp hoje em dia te bota em contato ou com aquelas mesmas pessoas, e aí sem controle, se tu tem uma boa agenda, se tu tem, ou com uma gama de pessoas que em outras épocas tu não conseguia falar. É o empresário, aquele que naquela época tu não falava porque ele estava na Rússia vendendo um jogador. Hoje a Rússia é aqui. A Rússia, o mundo está aqui. Então tu pode passar um WhatsApp para conferir uma informação. É verdade que o João Bosco Vaz está fazendo um outro programa, não se vai fazer, assim, tem um outro projeto. Se o cara pode estar na Conchinchina, ele diz sim, eu tenho aqui um grande furo de reportagem, sem eu precisar estar junto, ou dele, fonte, ou te procurar. Então, quando eu conto que a gente chegava na rádio, na televisão, disse, pá, não tem nada no Grêmio hoje, não tem nada no Inter, que a gente pegava o telefone e disse, ô Renato, tu tá onde? Ah, eu tô em casa. Ah, vem aqui, faz a entrevista aqui. Pô, se cansou de fazer isso. Esse tipo de contato, e talvez até o acesso a essas pessoas, ele mudou. Mas tem outras tantas pessoas que não mudou, Para informação, não mudou. Zé, pô, cara, quero te agradecer, foi um papo maravilhoso. Nós não falamos de carnaval, não falamos ainda do teu lado de gaúcho, de bota e bombacha, não, muitas coisas. Que nós vamos ter que fazer um outro programa numa outra hora. Pilchado daí. Pilchado. Pardo. Não, e, pô, convite mensal a todos. Cardápio do Zé, todos os meses. Esse mês tivemos com a Dilson Batista, todos os meses no Gaúcho Sports Bar. O cardápio do Zé sempre uma entrevista muito legal. Modéstia à parte. Pelo entrevistado, provavelmente. Eu já fui lá participar. Esse papo com o Zé Alberto Andrade, irmão, parceiro, competente jornalista, 30 anos de repórter. Quanto tempo de arrebença? 33. Profissionalmente eu nasci na Rádio Gaúcha e até hoje continuo. Tá certo. Espero que vocês tenham gostado. Estamos chegando ao final de mais um Encontro do Esporte, é o nosso encontro de todos os fins de semana. Agora em maio, 29 anos no ar. Um grande abraço, até o próximo fim de semana.